Olá, boa noite. 7h19, quarta-feira, com muita informação para você. Olha só os destaques de hoje. ANEEL cria nova bandeira tarifária e taxa extra na conta de luz. É melhor apagar as luzes, porque a conta de energia vai ficar mais cara. Joinville é a cidade que mais registra contaminação pela variante Delta no estado. Você vai ver o que está sendo feito agora para conter o avanço da doença. Quase meia tonelada de maconha foi apreendida agora há pouco na BR-282. Com a ajuda de cães, a polícia encontrou a droga dentro de uma carga de equipamentos de som. O SCC News está no ar. E nós começamos com a notícia da prisão hoje de um homem suspeito de cometer furtos em Balneário Camboriú, no litoral norte, vestido de bombeiro. Ele, inclusive, tinha uma carteira com brasão do Corpo de Bombeiros e, de acordo com a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, ele já estava sendo investigado por diversos roubos e furtos em Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú. O falso bombeiro costumava usar uniforme para cometer os crimes. Foram apreendidos com ele quase R$7 mil em dinheiro, celulares e ferramentas utilizadas para fazer os arrombamentos. Quase meia tonelada de maconha foi apreendida na BR-282 em Maravilha, no oeste do estado. A polícia contou com a ajuda do cachorro Axel, que encontrou a droga na carga de equipamentos de som para eventos. Durante a abordagem, os policiais perceberam contradições dos relatos do motorista e aí revistaram o veículo, encontrando 404 quilos de maconha escondidos no baú. A carga seria levada para Porto Alegre. O motorista foi conduzido à delegacia de polícia de Maravilha e vai responder por tráfico de drogas. E um homem ficou ferido em um acidente de carro. Mas o motivo da colisão foi uma discussão entre sogro e genro. Isso foi na BR-282, em Ponte Serrada, oeste do estado. Segundo a polícia, um homem ligou relatando que estava sofrendo ameaças de morte. Quando as viaturas chegaram, viram a colisão entre os dois carros. De acordo com as apurações da polícia, depois de discussões, o sogro estacionou o carro no meio da pista e o genro, ao tentar sair, colidiu com o outro veículo. O sogro foi levado ao hospital com ferimentos na perna. E olha, a conta de luz vai ficar mais cara de novo. O aumento de 6,78% vem com uma nova bandeira tarifária que já passa a valer a partir de hoje. O jeito é tentar economizar para alguns consumidores. A alternativa foi a energia solar, que tem se tornado a fuga, mais econômica e sustentável. Olha só. Não tem jeito, a conta de luz vai ficar ainda mais cara. A nova bandeira tarifária escassez hídrica, criada pelo governo federal, vai aumentar o preço em 6,78%. O valor vai passar para R$ 14,20 por 100 kWh e vai valer até 30 de abril de 2022. O motivo? O uso de usinas termoelétricas que substituem as hidrelétricas no momento de seca. A demanda, o consumo, ele é o mesmo, só que o produto ele está em escassez. Aumento da demanda e uma escassez do produto, há um desequilíbrio naquele preço. Uma alternativa para fugir dos constantes aumentos é o uso da energia solar. Nesse condomínio, por exemplo, toda a área comum é abastecida por placas solares. Tanto salão de festas, guarita, as bombas do lago, a bomba da fonte e irrigação, e toda essa conta seria muito alta. Então, com a geração de fotovoltaica, a gente joga essa conta lá para baixo. A gente conseguiu reduzir esse consumo quase em 60% na conta de luz, O condomínio, que fica na capital, tem 44 casas e foi o primeiro a ligar a geração de energia solar na rede pública. A energia é gerada durante o dia. À noite, que é quando o consumo aumenta, há um crédito junto à concessionária para ser usado do que não foi consumido. Até o carrinho usado na manutenção do condomínio é abastecido com energia solar. Ele é totalmente elétrico e abastecido pela rede do condomínio, ou seja, a própria energia solar é que carrega a bateria do carrinho. Então a gente sempre usa ele aqui para carregar. Além de alternativas mais sustentáveis e baratas, como a energia solar, o consumidor também vai ter acesso agora a um programa do governo que dá acesso para os consumidores residenciais de pequenos comércios e rurais que diminuírem o gasto.
Quem economizar 10% entre os meses de setembro e dezembro vai ganhar um bônus de R$ 50 para cada 100 kWh. Formas de se adaptar até que a situação se normalize. Então, a expectativa que nós temos é que agora, no início de novembro, comece o período chuvoso no Sudeste, que é o grande reservatório. Então, chovendo e os níveis dos reservatórios começando a se recuperar, e a gente espera que isso comece em novembro, a expectativa é que isso volte a patamares menores. Intervalo e na volta você vai ver como foi solucionado o caso dos corpos trocados em Lages. Uma família teria velado uma pessoa estranha pensando ser um parente. Nós voltamos já. Já estamos de volta. Depois de ter sido suspenso na semana passada, voltou a ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal o recurso apresentado pela FUNAI contra o marco temporal, definição que altera as demarcações de terras indígenas. Mas a sessão foi suspensa e vai ser retomada amanhã em Brasília, o que gera uma expectativa bem grande, já que afeta a vida de grupos indígenas e agricultores de todo o país. Vamos entender melhor na reportagem. Há meses, indígenas de Santa Catarina têm se manifestado contra um projeto de lei que provoca alterações nas demarcações das terras indígenas, o chamado Marco Temporal. Se o texto for aprovado, somente as terras que foram ocupadas por índios até o dia 5 de outubro de 1988 poderão ser demarcadas. E as demarcações precisam contar obrigatoriamente com a participação dos estados e municípios, além de ficarem proibidas as ampliações de terras já demarcadas. A discussão foi parar no STF, que julga um recurso da FUNAI para impedir que o texto sobre o marco temporal seja aprovado. Representantes do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, da Procuradoria-Geral do Estado e representantes dos povos indígenas de Santa Catarina participaram no debate defendendo a manutenção das terras indígenas sem estipular data de ocupação para as demarcações. O debate gera discussão no Estado. De um lado, os povos indígenas que pedem mais terras. Do outro, os agricultores que correm risco de perder áreas que hoje são ocupadas por eles, caso as demarcações ocorram. O que for definido pelo STF em relação a Santa Catarina será válido para todo o país. Agora olha essa história que vem da Serra Catarinense. Uma família de Lages vai ser indenizada por um hospital e também por uma funerária, depois que o corpo de um parente que morreu foi trocado pelo corpo de outra pessoa. Quem explica essa história pra gente é a Shaina Marcon. O corpo chegou a ser velado, hein, Shaina? Boa noite. Boa noite, Cibele. Sim, exatamente. Olha, o corpo de uma outra pessoa foi velado pela família por cerca de 4 horas. Quando eles foram informados pela funerária que houve um equívoco. Inclusive, o filho do falecido teve que ir até o necrotério do hospital em busca do corpo do pai. Essa confusão teria acontecido porque o hospital teria liberado o corpo do homem para a funerária, sem a possibilidade de reconhecimento pela família, porque ele tinha sido internado com Covid-19. Por isso, durante o velório, o caixão ficou lacrado. A Justiça definiu uma indenização de R$10 mil pelos danos morais sofridos pela família. De acordo com o hospital, a responsabilidade pelo erro teria sido da funerária, que foi até buscar o corpo em um necrotério diferente ao que estava descrito e não verificou a identidade do cadáver. Já a funerária alegou que foi induzida ao erro pelo hospital, porque o funcionário foi conduzido pelo porteiro do hospital até o necrotério, onde havia apenas um corpo que ele achou que fosse o correto. Olha, uma verdadeira confusão, viu, Cibele? Eu volto com você aí em Florianópolis. É sim, Shaina, obrigada pelas informações. Joinville, no norte do estado, é a cidade que mais registrou contaminação pela variante Delta no estado. Por causa disso, a norma técnica está sendo atualizada para isolar as pessoas que apresentarem sintomas gripais. O objetivo é achatar a curva de contágios do coronavírus no município. Joinville é a cidade com maior número de registros da variante Delta do coronavírus no estado, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica.
São 12 na cidade, de um total de 63 em Santa Catarina. A prefeitura reativou o gabinete de crise, o grupo que é responsável por acompanhar diariamente a evolução dos casos e por definir as estratégias para o gerenciamento da pandemia. Uma das ações previstas para frear o aumento de contágios da Covid-19 na cidade é a atualização da norma técnica, que vai orientar os profissionais da saúde a recomendar o isolamento social para todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais. Segundo o secretário da Saúde de Joinville, Jean Rodrigues, a nota será publicada ainda hoje. As pessoas que têm uma síndrome gripal, ou seja, têm sintomas de gripe, certo? E elas fazem um teste numa unidade ou privado, não importa. Se esse teste for positivo, ela tem que guardar o isolamento. É necessário que ela guarde esse isolamento. É imprescindível que ela guarde esse isolamento. Se ela tiver um resultado negativo, mesmo assim que ela guarde 7 dias, conforme a orientação médica, é isso que nós estamos orientando os médicos, essa orientação é para os médicos, que eles isolem a pessoa por 7 dias, ou a pessoa sintomática, mesmo negativa. Porque a gente tem casos já de pessoas que estão positivando só a partir do 4º ou 5º dia. Joinville pretende intensificar a vacinação contra o coronavírus. O município está entre as cidades catarinenses que não conseguiram atingir a meta vacinal do cronograma da Secretaria de Estado da Saúde, que era vacinar com a primeira dose toda a população adulta com mais de 18 anos até o fim do mês de agosto. Outro problema que tem preocupado o município é o número de faltantes com a segunda dose. 7.000 pessoas não voltaram na data agendada. Por isso, Joinville vai realizar um mutirão de vacinação para os atrasados. O mutirão específico que não vai acontecer a partir do dia 2, 3 e 4 é para as pessoas que perderam a sua data de agendamento da segunda dose, para fechar o ciclo vacinal. A gente pede que as pessoas também se organizem, que terá dia 2, 3, 4, vários horários. Não é agendado, vai ter possibilidade sim de ter espera e fila. A Secretaria de Estado da Saúde definiu os critérios para a vacinação de adolescentes que já está autorizada em Santa Catarina. Esse público deve ser dividido em 2 grupos, como prioritários, devem ser classificados gestantes, puérperas, lactantes, adolescentes privados de liberdade e aqueles com comorbidades. O restante dos adolescentes serão vacinados conforme a idade, dos mais velhos para os mais novos. Os municípios que já tiveram doses da Pfizer disponíveis já podem iniciar essa etapa de vacinação. Também deve ser aplicada uma dose de reforço para os idosos acima de 70 anos. Um surto de virose foi registrado em Rio Negrinho, norte do estado. Mais de 150 pessoas precisaram procurar atendimento médico só nesta semana. De acordo com a nota emitida pela Prefeitura da cidade, as causas ainda estão sendo investigadas e a Vigilância Sanitária e também epidemiológica coletou amostras de água para identificar o motivo desse surto na cidade. Hora de conferir como fica o tempo amanhã, olha só. A quinta-feira tem presença de sol com algumas variações de nuvens nas regiões oeste, serra e litoral. Pela manhã tem formação de nevoeiros isolados na maior parte do estado devido à ação de uma massa de ar seco. As temperaturas continuam em elevação. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Joinville e Blumenau, a máxima também chega a 25. Na Serra, mínima de 11 graus em Lages e máxima de 23. Em Criciúma e Chapecó, tem a maior máxima prevista para o estado, com 28 graus. Mais investimentos à vista para Santa Catarina. O governo do estado entregou na Assembleia Legislativa uma série de propostas e projetos para serem discutidos e aprovados pelos deputados. Quem está lá na LESC traz mais detalhes para a gente é a repórter Graziane Biali. Boa noite, Grazi. Que projetos são esses? Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Olha, são pelo menos 8 projetos que foram entregues, então, hoje à tarde aqui na LESC. E eles tratam desde questões relacionadas a quadro de pessoal, previdência, parcelamento de dívidas de ICMS, até a liberação de recursos para obras em rodovias federais. Todos os projetos foram apresentados com um caráter aí com regime ordinário, ou seja, não tem regime de urgência. Dentre os principais projetos está a liberação de recursos
recursos para obras federais. Se trata daquele programa em que o governo do estado entrou em acordo com o Ministério dos Transportes para viabilizar a aplicação aí dos 350 milhões de reais em obras em rodovias federais, que já tinha sido aprovado pela Assembleia. Entre eles, a duplicação da BR-470 e também da BR-280, a recuperação da BR-163 e ainda autoriza aí a liberação de mais 115 milhões de reais, sendo 100 milhões para a BR-470 e 15 milhões para a BR-285, na pavimentação da Serra da Rocinha, no sul do estado. Esse certamente é o projeto mais importante desse pacotão, né? Afinal de contas, aí as manutenções das rodovias são muito importantes e influenciam diretamente, impactam diretamente na economia do estado. Certamente esse projeto deve ter aí uma maior celeridade na aprovação e na discussão aqui pela Alesc. Eu volto com você, Cibele. Obrigada, Grazi, pelas informações. Olha, os vinhos da Serra e do Meio-Oeste catarinense estão em destaque. Eles ganharam uma importante certificação que garante a procedência e a qualidade de um produto único. O selo de indicação geográfica é uma conquista para os produtores e também para a economia e turismo do estado. Olha só a reportagem. Os vinhos finos de altitude produzidos na Serra e no Meio-Oeste têm características únicas, pois são feitos através de uvas cultivadas entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar, em temperaturas mais baixas e com um tempo maior de maturação, o que garante uma alta qualidade. Nós temos um vinho que tem uma acidez bem presente, taninos, bastante taninos, e são taninos que acabam ficando bem amadurecidos por causa do clima, né? Então a gente consegue um ponto de maturação da uva bem maior do que em outras regiões do Brasil. Esse modo de produção aliado à localização trouxe para os vinhos de altitude uma grande conquista: o selo de indicação geográfica, que significa que esses vinhos são diferenciados e únicos. A concessão de um registro de indicação geográfica tem em si a proteção do que se chama saber fazer, não é? Considerando todos os aspectos produtivos, desde o campo até a comercialização, ou seja, é uma distinção concedida a um determinado produto com uma forma de garantir que esse produto tem uma diferenciação qualitativa em relação aos seus similares oferecidos pelo mercado. A partir de agora, quem provar um vinho daqui vai estar consumindo um produto com certificação garantida, com grande valor de mercado e que estimula a cadeia produtiva, o turismo e o desenvolvimento da região. Acredito que esse selo venha a atrair mais turistas para a nossa região, está dando mais notoriedade, né, para a nossa região no quesito e no turismo. A gente já tem registrado bastante aumento na procura de reservas. E a qualidade do vinho é percebida por quem aprecia. Eu tinha experimentado um vinho desses lá em Jundiaí mesmo e eu achei muito bom. E nós viemos aqui conhecer. Eles são excelentes, muito bons mesmo. O reconhecimento concedido pelo INPE, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, veio depois de anos de trabalho e pesquisas da EPAGRE em parceria com o SEBRAE, produtores e outras instituições. Ao todo, são mais de 300 hectares de área cultivada em 29 municípios da Serra e do Meio-Oeste. E mais de 50% fica em São Joaquim. Por ano, são produzidas mais de 1 milhão de garrafas. São 22 vinícolas associadas e mais de 80 viticultores que produzem um vinho único e exclusivo. E chegou a hora de conferir o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina. O SCC10 com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa! Olá, tudo bem? A Prefeitura de Florianópolis afirmou que não desistiu do passaporte da vacinação, que consiste em cobrar o comprovante completo de imunização contra a Covid de quem quiser ir a bares, restaurantes e outros eventos. A medida deve começar até o final deste ano e as regras, a Prefeitura garante que estão sendo discutidas pela equipe técnica e que vai ouvir setores da economia envolvidos. Todas as informações você confere na coluna do Fernando Machado. Em Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, tem uma rifa de escola fazendo sucesso. É que durante a divulgação na Câmara de Vereadores, os parlamentares não seguraram o riso. E o motivo? O prêmio. Tem porco, tilápia, galinha e até torresmo para o vencedor. Depois que o vídeo viralizou na internet, a diretora da escola afirma que a procura para comprar a rifa aumentou e que o telefone da escola não para de tocar. Para conferir essas e outras notícias, já sabe, acesse scc10.com.br. Até amanhã!
Até amanhã, Rafa. Olha, semana que vem nós vamos comemorar a independência do Brasil e a gente quer saber se você aí de casa tem uma lembrança especial desse dia, uma festa, uma parada cívica que você participou. Nós queremos saber a sua história e mostrar o seu registro. É só mandar a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 489-9162-2676. Está aqui na sua tela. Manda a sua foto, manda a sua história. Quem sabe ela aparece aqui ao vivo. Hoje, às 8 da noite, daqui a pouquinho em Florianópolis, tem concerto da Camerata na Catedral Metropolitana. E o retorno gradual da Camerata começa, já com o concerto Clássicos Populares. Esse concerto vai ser gratuito e seguirá as regras de segurança anunciadas pelo Estado. A capacidade é de 180 pessoas e a distribuição de senhas está acontecendo na frente da Catedral. E a gente encerra assim, com um trechinho para você. Até amanhã.